Quando o senhor olha para trás, há 13 anos, quando chegou nessa igreja, o que o senhor imaginava que Deus faria? Há 13 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu não tinha muita expectativa futura. Não que eu não esperasse nada, mas pela inexpressividade e inexperiência que eu tinha. Mas primeiro com um desejo muito forte de servir, de ser um pastor de tempo integral, que foi o que eu consegui ser nos 2 primeiros anos, mas com pouca expectativa futura, e a ideia era um dia por vez. Lembro claramente, Estela ainda era bebê, né? Ele chegou muito eufórico quando chegou do seminário e disse: Cleide, eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com você. E aí ele diz, logo com esse jeito ansioso que ele tem, e diz: olha, eu fui convidado para pastorear uma igreja. Aí eu disse: calma, vamos conversar. Não, mas foi o pastor Nonato que me convidou e eu acho que pode dar certo. É um pouquinho distante, mas eu estou muito esperançoso. Então, assim, para ele era o sonho que Deus plantou no coração dele, e esse sonho estava pronto de ser realizado, né? Deus estava pronto para conceder esse desejo do coração de Fred. Em Efésios 3:20, fala daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O senhor tem a sensação de que isso se cumpriu no seu tempo aqui na igreja? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é importante dizer porque, à luz do livro de Efésios, em que Deus faz isso para manifestar a sua glória na igreja, Ele faz para glorificar o seu nome, e não o nome dos homens. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que tudo que Deus fez para glorificar o seu nome na vida da sua igreja, que é a sua noiva, e o instrumento foi eu, mas poderia ter sido outro. Não tenho nenhuma dúvida disso, mas certamente Ele fez muito mais do que eu pudesse pensar ou imaginar. O que essa igreja, a Igreja Evangélica Livre, significa para você hoje? Alegria, felicidade. Eu acho que eu não sei definir a minha vida sem essa igreja. Eu realmente não sei como vai ser a minha vida quando eu sair daqui. Em muitas igrejas, a esposa do pastor é conhecida apenas como a esposa do pastor. Isso. Mas aqui na IEL Alameda, você é conhecida por Cleide. Tem a sua própria identidade. E isso é porque a igreja te abraçou pelo que você é, e não apenas porque é a esposa do pastor. Como é que você se sente em relação a isso? Eu lembro que quando a gente chegou aqui, o que pesa é aquela pergunta que sempre faz, né? Você é a esposa do pastor? Ali vai a esposa do pastor. Mas foi a esposa do pastor que fez. Foi a esposa do pastor. E esse rótulo sempre me incomodou, porque antes de eu ser a esposa dele, eu sou uma pessoa. Eu me chamo Cleide, tenho uma vida, sou humana tanto quanto qualquer uma mulher. Tenho minhas fragilidades, tenho meus momentos de alegria, de prazer, de tristeza. E não sou rotulada como esposa de pastor, e sim como Cleide, uma pessoa ajudadora, companheira, que sempre está disposta ali a servir e a abraçar todos. O que o senhor sente ao olhar para essa foto? Nesse momento aqui, eu lembro que a igreja estava bastante cheia, amigos, irmãos, familiares, pessoas que teve uma trajetória, né, com a gente desde a adolescência, estava aqui nesse momento. E é muito satisfatório servir ao Senhor e saber que é o momento certo da gente ser arrancado de lugares que a gente não espera ser arrancado. Alegria. Bondade, misericórdia,
aprendizado, esperança, crescimento. É muita felicidade, né? Quando eu era criança eu não entendia o que era, né? Acho que era uma grande festa pra mim, na verdade. Mas é muito emocionante, né? Assim, a gente não... Quando a gente é pequena, a gente não imagina a grandeza do que o Senhor faz na nossa vida, né? E eu acho que vendo essa foto a gente consegue ver o que o Senhor fez em nossas vidas e o que Ele está fazendo também, né? Todos conhecemos Fred como pastor, mas como é o Fred pai? Meu pai, ele é um pai muito bom. Ele é um pai que cuida, um pai que protege. Ele é um pai que sempre nos ensinou a seguir no caminho de Deus, orar, ler a Bíblia. Que ele brinca comigo, que ele assiste comigo, que ele realiza meu sonho para ir para Campo Grande. Desde que eu comecei essa vida de vestibular, né? O meu pai sempre estava comigo, estudando, me levava para as provas, me ensinava as coisas quando eu não sabia. E eu digo que a vida é feita disso. Agora ele me leva nos lugares, mas futuramente, provavelmente, eu que vou levar ele para os lugares, né? E isso para mim é uma grande alegria de ter o meu pai na minha vida. Teve um dia que eu estava sofrendo na escola algum tipo de bullying e ele veio falar para mim que ele ia falar com essas pessoas que falaram mal comigo e que não é para me preocupar, para eu saber que ele me protegia de algum jeito. Minha mãe, ela faz um almoço bem gostoso. Minha mãe, ela conversa muito com a gente. Protege, cuida, guarda. A minha mãe, cara, minha mãe é muita coisa pra mim. A minha mãe, ela é o meu porto seguro, assim. É a pessoa que eu realmente digo, eu posso descansar na minha mãe, eu posso dizer qualquer coisa pra minha mãe, assim. Por mais que você seja uma pessoa atuante na igreja, você também é a esposa do pastor. É a pessoa que vê aquilo que ninguém mais vê. As dores, os choros, as lutas, preocupações. Como foi acompanhar esses bastidores durante esses 13 anos? Eu me lembro em uma das crises muito fortes que ele teve, nesse processo, ele disse a mim: Cleide, quando é que a minha alegria vai voltar? Né? E eu disse a ele: meu filho, isso aí só Deus sabe. E sempre era uma luta, era um equilíbrio em controlar as emoções dos filhos, em controlar a emoção dele e não fazer com que os dois entrassem em choque. E muitas vezes eu calada, no meu canto, eu dizia: Senhor, renove minhas forças. Todas as manhãs eu sempre disse isso: Senhor, renove minhas forças. Tinha dias que eu achava que eu não ia conseguir, mas Deus, Ele sempre enviava uma força, um consolo, uma solução, e ali aquela situação passava. Eu vou abrir meu coração contando uma experiência que a gente teve. Ele teve uma crise de tristeza muito profunda, achando até que o seu ministério ia se acabar com essas emoções, né? E ali deu uma crise de choro nele muito forte. Eu acredito que ele lembra disso. E ali eu consolei, eu abracei. E ele pediu: por favor, Cleide, não me abandona. Eu disse: jamais. Isso jamais vai acontecer. Se pudesse agradecer à igreja por uma coisa, o que seria? Os meus amigos, a minha mãe, meu pai, as minhas tias e o baterista. Muito obrigada por ter acreditado na gente. Pelo acolhimento. A Viola Almeida representa acolhimento para mim. O cuidado de cada irmão que teve comigo, que teve com o Fred. Cada irmão que se disponibilizou o seu tempinho de pegar os meus filhos e dar a eles um momento diferente. Pelo cuidado comigo, com a minha família e com os meus ao longo desses 13 anos.
Uma das frases que o senhor mais ouviu quando chegou foi: esse pastor é muito novinho, mas hoje vemos que a igreja abraçou e cuidou de você e da sua família. Qual foi o impacto de todo esse carinho para a família de vocês? O impacto foi fundamental. Esse impacto, esse cuidado, né? Ele foi fundamental. Sem o cuidado maternal da igreja, muito do que nós vivenciamos aqui certamente poderia ter representado ou significado talvez até o fim melancólico do ministério. Irmãos e irmãs que me vêm à mente, que diversas vezes bateram no portão da nossa casa, nos abençoaram profundamente. Às vezes no final do ano, chegando no final do ano em que os irmãos sabiam que eu tenho que matricular minhas filhas na escola, por 2, 3 vezes pessoas foram no gabinete, me abençoaram com quantias. Lembro claramente, estava lavando um carro uma vez na nossa casa e uma irmã chegou dizendo que Deus tinha falado do coração dela, ela nos abençoou. Não somente demonstrações de cuidado financeiro, mas demonstrações de cuidado por meio da oração, por meio de ir lá em casa, às vezes fazer uma comida quando o Cleide estava doente, cuidado com os meus filhos, cuidado comigo mesmo. Então, o cuidado da igreja sempre foi muito, mas muito providencial para nós e isso nós vamos guardar eternamente no nosso coração. Eu me lembro que uma das pessoas que até Estela disse, né, e isso para mim é um registro muito forte. Ela uma vez disse para mim: mãe, eu tenho tia Neide como minha segunda mãe. Se você pudesse deixar uma única frase gravada no coração de cada membro desta igreja, qual seria? Ame ao Senhor, dedique-se à sua igreja, busque servir a Deus com seus melhores dons e cuide dos seus líderes. Permaneçam firmes em Cristo e no serviço do Senhor. E se você pudesse levar uma coisa da igreja para o Mato Grosso, o que seria? Os abraços. Há 13 anos, Deus enviou vocês para cuidarem de nós. Vocês não só nos deram sermões, vocês nos deram a vida de vocês. Obrigada por brincarem com a gente. Obrigado por chorar as nossas dores e celebrar as nossas vitórias. Nós vimos Esther e Estela crescerem e vimos Lucas nascer. Fred, a sua liderança nos forjou. E Cleide nos abraçou. A saudade vai ser grande. Mas a nossa alegria é maior por sabermos que o Mato Grosso vai receber vocês. Vai na paz e não peques mais. Nós amamos vocês. 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 Nós amamos vocês.